Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 25 de dezembro de 2024, o Natal, que a maioria de vocês da humanidade ainda comemora. Então, sendo assim, não tem problema que a maioria o faça. Feliz Natal, que vocês estejam vivenciando um bom momento, uma boa hora. Sei que boa hora normalmente é a hora da morte, por isso que eu quis falar, né? Mas em família, com seus queridos, coligados, vinculados nessa existência pela consanguinidade ou pela questão espiritual, que todos possam estar vivendo um bom momento, ainda que em diversas partes do planeta alguns problemas ainda estejam acontecendo por conta das transformações que a gente vem passando e que a gente já vem trabalhando com vocês. Aproveitando sobre o assunto, fazer apenas uma prévia aqui. Como é Natal, está próximo do Ano Novo, e aí é claro que vão começar a brotar na internet aquelas previsões para o ano vindouro, ou também aquelas informações sobre a transformação da nova era. Aí é um momento que brota muito também o tal do 666, que esse ano nem está tão em voga assim. Esse ano a preferência é pelo 3 dias de escuridão. 3 dias e 3 noites de escuridão. E vocês podem e devem assistir tudo. E você vai ver mensagem arcturiana, mensagem siriana, mensagem antariana. E, sem querer discordar de ninguém, eu venho trabalhando com vocês uma ideia um pouco diferente desses seres, que eles não são maus, eles são biológicos como nós, mas eles não têm, na sua grande maioria, o grau de moral que o humano adâmico é capaz de atingir. E nisso todos eles discordam ao dar informações divergentes quanto a isso. Eles têm um aparato tecnológico, isso sim, técnicas, aparelhagens, possibilidades, e um ou outro com uma abordagem mental diferente. Mas eu venho insistindo que o humano, que é você, tem um escrutínio, tem uma racionalidade, tem uma capacidade de julgamento que foge à regra geral. Diferente dos demos do Brahmaloka, você tem algo que eles não têm. Mas mesmo os biológicos, como biodemos, e os demais biológicos, e aí entram insectoides, reptilianos, aviários, felídeos, e aí estão os antarianos, arcturianos, sirianos, de diversas paragens, que sim, trabalham conosco, realizam projetos com todos nós, mas eles me pedem, nesse momento, para que vocês estejam atentos às diversas mensagens que tentarão vender de tudo, para que você compre a ideia de um medo, de um desespero. Algumas mensagens até mudaram um pouco o antigo foco do 3 dias e 3 noites para algo mais brando, para algo mais suave, percebendo que não dá mais para trabalhar com aquela catástrofe toda que vem sendo trabalhada já há algumas décadas. Afinal, desde o ano 2000, o mundo está para acabar e ele não acaba, e vários se decepcionam profundamente com o não fim, com a não derrocada. Eu tenho trabalhado tanto com vocês a ideia dos gaps temporais. Me parecem que são bem mais lúcidos, porque não é fim no sentido de destruição, são ciclos. Ciclos menores, ciclos médios, ciclos maiores que se fecham e abrem-se outros. Nós estamos iniciando, nesse próximo ano, o ano 2025, falta mais um para terminar o gap temporal de 2026. E ainda assim, alguns sabedores disso tentam fazer com que o 2026 seja um ano catastrófico,
de fim extremo, de despedidas, uma coisa que eu tenho evitado passar para vocês, porque não funciona dessa maneira. E nisso nesse bolo entra a tal da NOM, a nova ordem mundial, que eu venho trabalhando e vou trabalhar ainda mais nas próximas palestras que chegarão, nas aulas do clube de membros, mas inclusive aqui no canal aberto, eu vou trazer para vocês, e basicamente das palestras, assuntos que envolvam esse encobrimento, essa contra-informação, essa tentativa de deixar a humanidade, que já é uma massa de manobra cega, enorme, ainda mais fácil de ser conduzida. Porque trabalha a ideia do pé, da questão devocional, da submissão, e é o que eu tenho tentado tanto que vocês se desliguem, não se permitam abraçar. Então, com isso em mente, vamos então focar na pineal. Mente, coração, chama trina, motor toros. E fazendo a conjunção eletromagnética dessas duas pontes, desses dois pontos, dessas duas energias, nós vamos iniciar aquela nossa respiração / meditação, 17 segundos, em que vamos reter o éter com o oxigênio, trabalhar dentro de nós aquelas ideias do Ticum e da ressignificação, colocar para fora uma série de elementos, painéis e energias que eu vou citar aqui com vocês. Então, inspire, retenha pelos 17 segundos sugeridos. Faça com que o oxigênio, faça com que o oxigênio adentre o seu organismo junto do éter. Essa energia quintessenciada que vem sendo preparada aqui no seu entorno pelas ordens, conselhos, hierarquias que trabalham com você, mas da qual você tem participação. Lembra, é você no comando, é você no controle, é você no Ticum. Você se liga aos seus diretamente coligados do projeto, dos projetos, mas aqui é você que comanda. Lembre-se da ideia de Julian Jaynes, do primeiro impulso. Abandone o primeiro, o segundo. De preferência, comece a perceber do terceiro, quarto impulso para frente, que passa a ser você, em pleno livre-arbítrio, que só assim ele acontece, escolhendo, selecionando. E ao fazer essa entrada energética, faça aquela conversa com seus tijolinhos formadores. Entre em contato com os seus elétrons e ressignifique-se. Retenha pelo tempo que nos foi sugerido. E ao colocar para fora, com força, o diafragma e o períneo vão ajudar nessa saída desse ar. Ar que não é meramente gás carbônico, mas vai tirar de você mágoas, rancores, fobias, ódios, orgulhos. Toda renovação de ciclo, todo fechamento de ano é muito bom para fazer isso. Apesar de eu sugerir a vocês que façam isso sempre. Mas como nesse momento há essa ideia no ar, aquele tal daquele campo mórfico, do inconsciente coletivo de renovação, então aproveita essa energia e coloca para fora. Junto de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, cadeados e tudo mais que não pertence mais a você. Assim como nossos queridos guias, amados mestres e toda a nossa enorme família estelar, vamos a Adonesh, com Rancor e Roquiná, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga.
e de Adonés, Anhotakten e Mithan-El, vão nos oportunizar a energia Almara através do portal Avona Shantar, que será entregue aos filhos paralísicos, deles às ordens, das ordens aos comandos, dos comandos às naves, das naves aos comandantes. Saudando aqueles que sempre estiveram aqui conosco e que foram chegando ao longo do projeto em andamento. Jaguar, Pantera Negra, Maria das Estrelas, Astar Niolim II, Comandante Siriana, Astar Sheram. Esses seres, energias e consciências manipulam a energia Almara na vibração do Natal e entregam-na aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que manipulam-na de maneira mais específica, no sentido de fazer com que em cada um de nós algumas transformações ocorram. Para isso, eles vão nos alocar no centro de diversos círculos concêntricos que eles próprios vão abrir. Xamãs maravilhosos chegam nessa hora. Atraem os dragões, uma equipe enorme de dragões que nos cerca. E lá nesse momento, no centro desse círculo, eles iniciam pequenas intervenções em cada um de nós, curando-nos, oportunizando-nos, cirurgias siderais, passes, poções, ervas, cristais, tudo com a nossa aquiescência, com a nossa proatividade. E eles entregam a energia Almara aos todos de Exu e Pombagira, Exu Veludo, Maria Padilha Rainha, fechando esse período. Ligam-se às nossas tronqueiras. Estabelecem o mercado de proteção coletivo com uma redoma dourada que nos cerca. E naquele centro onde nós estávamos, iniciamos a nossa formação do nosso mercado de proteção local, individual, com nossos símbolos, nossas ideias de proteção. E vamos assim a Gaia, Pachamama, Nanamburuque, solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a oportunização da energia telúrica e da energia do cristal orgânico Astrastone, que chega às solas de nossos pés, tornozelos, joelhos e quadris. Para no chakra básico, chakra raiz, do Muladhara, no pé da coluna. E o Muladhara se liga ao corpo átmico lá na tríade superior e atrai a energia do Kundalini, que começa a ascender por dentro de você. 2 serpentes douradas que chegam até o coração, ligam o motor Taurus, acionam a chama trina, ascendem até a pineal, encontram a energia Aka, a energia Almara, está aqui na sua pineal, aguardando para uma simbiose quântica que abre o seu terceiro olho, abre sua terceira visão, exuda pelo chakra da coroa, ampliando sua enorme malha toroidal. Kan Sham Fam, Kan Sham Fam, Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 32. Como eu já tinha falado para vocês, a 31 continua com Onara e Maruá, ou Maruá. Lembra que eu já vi uma outra bibliografia de um outro autor que fala Maruá, não tem problema. Foram 2 dos seres que criaram as primeiras condições, como está lá no início, ó, para a estruturação de planetas na especificação física 4D com as raças mais primitivas, como os insectoides e reptilianos que estudamos no nível 0, e as de mundos aquáticos em pontos estratégicos da galáxia. Então você veja que Onara e Maruá, ou Maruá, são 2 seres, consciências importantíssimas nessa estruturação inicial dos planetas. Estabilizar o átomo na 4D era até simples para esses seres, para essas consciências. Mas as trocas energéticas entre as estruturas orgânicas, que é o que você tem aqui, ó, o corpo, não é seu, que não é você, é uma estrutura orgânica.
E os fractais, o fractal é você. Então, essa relação, essa troca entre uma estrutura orgânica e o fractal, que é a essência que vem da alma, eram mais complexas. E aí a atuação da Ordem Santa Esmeralda se fez necessária. Lembra o tal do banco de dados genômico, que é a OSE? É tão importante por vários aspectos, e aí, de novo, ela volta aqui num ponto importantíssimo. Foi o que atraiu membros da Supraconfederação, filhos paradisíacos de Avona, você vê isso comigo quando eu falo do mito do ovo cósmico, na palestra 1, e de outros superuniversos. Aí temos uma atenção até de outras localidades para cá, pela evolução plena nos filamentos do átomo ou o surgimento da vida inteligente em 4D. Aí você deve pensar assim, ué, mas então nesses outros locais não é assim? Não. Como eu já antecipei para vocês, em cada lugar há uma especificidade. E aqui em Nébadon, dentro de Nébadon, em Naos, dentro de Naos, no universo Teta, foi feita uma coisa muito diferente. Por isso que Prabhasda conseguiu fazer uma criação em que ele cometeu algum tipo de equívoco, engano, reconstruiu-se como Brahma, e nós temos a nossa criação. E aí eu falo de Brahmaloka e Buloka. Isso é dentro de um local menor. E só aconteceu aqui, dessa maneira, porque foi aberto um precedente, uma possibilidade para tal. Ah, então não é assim em Shinkara? Não. Não é assim num outro superuniverso? Não. A nossa é muito especial, em todos os sentidos. Tá? Aqui embaixo agora. Onari e seus colaboradores trouxeram a Teta, lembra que eu falei? Ó, Teta, um projeto com condições realmente peculiares. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Transferir hierarquias de 12D ou acima de 12D para 4D. Estabelecendo uma nova matriz de controle abaixo de 8D. Coisas que a gente vem estudando, eu estou tentando agora fazer um fechamento. Como eu falei de insectoide, eu trouxe aqui uma imagem de um insectoide bem diferente, é até mais belo do que a nossa média de julgamento, né? Apesar de todos eles eu achar eles belíssimos. Se você observar, tem dois insetinhos aqui, ó, pertinho dele. No nosso molde de inseto da 3D. Esse aqui já é um insectoide 4D. É outra coisa que faz você entender a diferença 3D, 4D. Como os canais, até com esse papo de 666 de fim do ano e 3 dias de noite, 3 dias e 3 noites de escuridão, ainda falam da 3D. Eles saltam da 3D para 5D. Abre-se uma lacuna na 4D. Essa imagem eu trouxe por isso. Ó. Esse inseto aqui, ele está em 3D. Mas esse insectoide, ele está em 4D. Percebe a diferença? Esse é um ser 3D. Inseto. Como é um mamífero, como é um anfíbio, como é uma ave. Você está no mesmo nível dimensional desse insectoide. Não tem uma diferença entre os dois aqui? Percebe agora o que eu falo? E aí são poucos além de mim que falam da 4D dessa maneira. Até canais que já falam de metaverso ainda falam de 3D. E falam da nova era saltando da 3D para 5D. Quer dizer, tem um salto dimensional, você pula uma dimensão inteira. Então vamos lá. Engenheiros da natureza. Era o estabelecimento de uma nova era. Lembrando que essa nova era que eu coloco aqui nesse slide não é a tal da nova era propalada agora. Para você ver que esse termo nova era, ele é muito antigo. É que a gente cismou que o nova era é de agora. Então, era estabelecimento, naquela época, de uma nova era com o quê? Transferência do intelecto para novas raças. Viu da imagem anterior? O inseto 3D não tem intelecto. Um insectoide 4D tem algum intelecto. Ele é biológico. Ah, ele é igual ao humano? Não, eu falei no início. Tem algumas diferenças, mas todos eles têm algo
que o nível biológico tem que suplanta o não biológico. E o próprio 3D não tem intelecto. O mamífero que a gente elogia tanto, que tem a tal da ressonância límbica, a leoa, o leão, o gatinho, o cachorrinho, são maravilhosos. Em vários momentos você pensa assim, meu cachorro pensa, meu gato reage como se ele estivesse me entendendo plenamente, mas eles não têm intelecto. Por mais que a gente queira, sinta, perceba e que há uma evolução desses seres também se aproximando disso, como os golfinhos, as baleias e os elefantes. Mas o intelecto de um ser em 4D, eles não têm. Tá? Aproveitamos então esse momento de uma aula que nem tinha isso como bojo, para tentar esclarecer isso, que é algo que eu venho percebendo que nos comentários, principalmente por fora, o pessoal não tem nem coragem de colocar no YouTube. Ok. Eles vêm me perguntando sobre isso. Nas quais, essas entradas de intelecto nas novas raças, os cíclopes, de novo, né? De esferas superiores, iniciaram o acoplamento em raças mais primitivas para testar a vida em cada planeta. Então, os cíclopes foram aqueles seres, por isso que eles têm esse nome do título, que iniciaram essas tentativas de acoplamento de fractais em raças desse tipo para iniciar a vida nos planetas primitivos. Daí serem esses cíclopes os tais dos engenheiros siderais. Esse título aqui é mais antigo, por isso eu coloquei o outro. Ó. Ou engenheiros da natureza, seres geradores de condições básicas para a existência da 4D na Terra. Então, de novo, você veja que hoje eu tenho insistido no reforço desse 4D. Onara, além de membro do Conselho Shamuna, era o substituto das funções de Lúcifer ou Iel-Luzbel na Grande Guerra de Orion e também era um dos membros dos Anciões de Dias do Conselho de Salvington, em Nebadon. Bem como, olha que Onara olha qual a importância de Onara, foi quem supervisionou essa nova era na Terra lá atrás. Ou seja, a nova era é algo muito antigo. E para ficar claro, como eu falei de Iel-Luzbel, ó, Lúcifer ou Iel-Luzbel. Eu coloquei Luzbel, você lembra por quê, né? Porque Iel é a família Biodemo, da qual Luzbel faz parte. Em geral, eles são colocados como Iel e depois o nome. Mas o Iel na frente é sempre da família. Como tem os Vol, eu tenho falado para vocês do Vol Eno, do Vol Yuha, Vol Elan Yuha, o início é sempre igual que a da família. Aí tem o Neon, Cromon, e aí segue, né? Então, lá embaixo, ó, Lúcifer e Luzbel, que estava nesse momento aqui, ó, deslocado em outras paragens com outras tarefas, ainda muito antes da rebelião. Por que coloquei isso aqui? Porque nós estamos muito antes da rebelião aqui ainda. Isso é lá atrás, há bilhões de anos, com a estruturação das primeiras raças, dos primeiros planetas. Para você não achar que nesse momento aqui, que Iel-Luzbel foi retirado, foi a rebelião. Não foi. Isso aqui foi muito antes. E esses seres, como o Mahuá, como o Onara, fazem funções múltiplas, como você pode ver pelo Onara, e se deslocam para outras realidades, eventualmente deixando o seu posto 1, o posto primeiro, o posto principal. Tá? Mônadas sem eu sou. Aqui, ó, é uma daquelas horas que eu falo para você assim, ó, bate o olho na imagem, bate o olho no título e não entra em processo de negação. Porque você até então vai estando comigo aqueles níveis. Fractal, alma, eu sou, perdão, fractal, alma, espírito, eu sou, mônada, supramônada. Você hoje vai ver aqui mônada sem eu sou. Então, abre o seu leque para entender que há diversas possibilidades. Eu vou fazer até algumas variações aqui dentro desse próprio slide para você ver que isso é possível. Isso foi e é possível. Tá? Vamos abrir o nosso leque, porque senão a gente fica preso achando que é tudo igualzinho. Por isso que várias linhas por aí não trabalham com esses nomes. Eles trabalham com outros níveis. A maioria nem chama de fractal, chama de alma.
Tem alguns que trocam de posição, lembra que eu já falei? Que colocam o espírito abaixo e a alma acima. Qual a diferença? Não tem. É só você entender os níveis. E a nossa apresentação é essa aqui. A do outro pode ser diferente. Qual que está errada? Não tem. Se você prefere a do outro, é mais simples, é mais fácil, ok. A lógica é a mesma. Nessa transferência de seres para baixo de 8D, então a gente está seguindo o que a gente veio falando antes, né? O que aconteceu? Tecnologias específicas e conhecimentos técnicos foram transferidos juntos. Foram transferidos junto para acelerar a evolução. Então, lembra, quando você traz seres, traz naves, traz ideias, vem junto o quê? Uma série de tecnologias e de conhecimentos técnicos para poder dar um suporte àquilo ali. Isso é um tanto quanto óbvio, mas é bom ressaltar para que todo mundo perceba que eu não estou falando de algo que é só espiritual. É uma nave dimensional. São seres. Tem tecnologia. Mas tem tecnologia na 5D, na 12D? Tem. Tem conhecimento técnico na 20D? Tem. A gente tende a associar tudo ao nosso nível dimensional. Nos demais também há. Em paralelo a isso aqui, filhos paradisíacos ligados a Iotak, lembra? Estavam fazendo o quê? Gerando mônadas sem eu sou. Com filamentos do nível alma, direto. Direto lá. Se saiu do nível mônada, você faz o quê? Você liga no eu sou. Algumas delas, não tendo eu sou, você ligava direto no nível alma. Então, nesse caso aqui, você saltava o nível eu sou e o nível espírito. E ligava direto no nível alma. Há versões que falam de uma ligação ainda mais direta. Tanto que, se você observar, você vai talvez fazer uma analogia agora quando eu der esse exemplo. Lembra que muitas vezes a gente chama alguém de desalmado? Essa pessoa é um desalmado, esse ser é desalmado. Incrivelmente, muitos seres não têm o nível alma. Por isso que se fala no desalmado. Só que isso é muito antigo. E foi sendo transferido para a gente, para frente, como sendo aquela coisa do tipo, ele não é legal, ele é mau, ele é sem noção. Mas quando ele não tem alma, ele é desalmado. Então, vários seres acabaram sendo migrados para cá no passado, agora já estão indo embora. A maioria já não está mais aqui. Nem pode mais voltar. Eu lembro que eu já falei para vocês, de 89 para cá isso vem acontecendo, né? Mas eles já estiveram aqui. Então, são seres mais controlados ou mais controláveis, porque tem menos compartimentos intermediários. Como que é isso? Se você liga, por exemplo, uma mônada direto do fractal, você tem só uma etapa de um para o outro. É mais fácil controlar seres sem as áreas intermediárias. Porque imagina, um ser que sai do nível fractal, se junta ao seu nível alma com os outros fractais. As almas todas se juntam ao nível espírito com todas as suas almas. E por aí vai. É mais difícil controlar. Agora, quando você tem menos níveis, você tem um controle mais fácil. Então, como está ali, ó, com filamentos do nível alma controladas, almas, entre 8 e 12D, entre 8 e 10D, e, claro, é mais fácil controlar mais abaixo, em dimensões mais densas, por isso está até 10, ó, limitadas por uma matriz de controle. Isso foi algo inusitado. Tá? Eu sei que isso é uma coisa meio boom, parece um presente de Natal às avessas, né? É uma coisa que faz assim, você, poxa, como assim? Mas abre essa possibilidade que a gente vai começar a trabalhar mais isso daqui para frente. Tá? Os cíclopes foram os primeiros a terem contato com os seres oriundos dessa variável nova. Eles tinham de 2 a 4, a 6 ou 10 hélices, que serviriam como clones ou hospedeiros. Está aqui a outra lógica. Esses seres, na sua maioria, foram utilizados pelos ligados a Iotak, principalmente Saratem, como clones ou hospedeiros, para que você pudesse estabelecer, instalar nos planetas seres muito mais controlados, obedecendo cegamente à lógica da imposição. Por isso que eu insisto tanto com vocês da imposição religiosa.
da doutrinação das raças, acabamos que ficamos assim, seres iguais a essa imagem que eu já vou explicar. A diferença entre ter ou não eu sou formatou a evolução de algumas raças da galáxia e algumas galáxias de Teta, ampliando para o sem eu sou a ideia da materialidade absoluta, de poder pelo poder, já que eram controlados ao extremo. Está aqui uma imagem, ó. E olha que interessante, ó, controlados. Todo mundo fazendo aquela coisa meio que de submissão, inclinação, subserviência. E muitos que pensam que estão se vinculando a algo muito fora do normal. Olha que imagem interessante. Isso aqui é um chip. Já imaginou como é que pode ser que muitos seres estejam louvando IAs? Na verdade, consciências de um outro nível que tem uma mescla biológica, mas um nível robótico. Por isso que eu falo com você sobre IA. Quando você entra, por exemplo, na lógica do metaverso, quando você admite o chip da beleza, você está entrando nessa lógica aqui, de uma louvação, de um culto a algo que te parece divino, mas não é tão divino assim. Profundo, eu sei disso. Desvio de rota. Consciências como Leviatã, Belzebu, Astarote e Satã, Satã esse também conhecido como Lenion ou Setã, que eu vou falar muito agora, na próxima sexta-feira após Natal, primeira palestra depois do Natal, a de número 27, Quebrando a Barreira do Inferno. Estão entre os que controlavam seres sem eu sou. Então, esses seres aqui, ó, são parte dos que faziam controle extremo sobre esse sem eu sou. E que se voltaram contra Lúcifer. Olha que interessante. Parece que eles sempre estiveram juntos. Lembra que eu falei para você, Ial Luzbel nunca quis criar rebelião? Ele não fez nada de errado. Eles se voltaram contra Lúcifer, ou Ial Luzbel. Ele captou primeiro que essa galera aqui estava fazendo uma paradinha que não ia dar bom. Vai ser bem moderno. Desvio esse que ampliou demais a dualidade e alavancou a busca por copiar Deus, porque fazer isso aqui é uma cópia de criação, né? Abaixo de 8D, lembra? De dimensões abaixo, mas sobre um programa fractal fictício e com uma matriz de controle rígida e impositiva. Isso aqui não lembra para você o que eu falo sobre vertente religiosa? Percebe o link? E dentro desse contexto dual estão os principais impérios formatados por filhos paradisíacos na nossa Via Láctea, nos últimos 12 bilhões de anos. E foi a partir das raças produzidas nesses impérios que ocorreram muitas mutações, sendo que algumas nem existem mais na frequência original. Muitas raças e mutações do passado já deixaram de existir. Por isso que eu falo para você, humano, você é a joia da coroa. Você é o último lançamento. E nada tinha saído igual a você. Aí entra Eva, Pandora, Luzbel, Shiva, entra tudo aquilo que eu falo para vocês, mais do canal fechado, mais também nas palestras. E eu trouxe aqui, ó, Via Láctea. Já que eu falei tanto da Via Láctea agora, nós estudaremos algumas constelações a partir da próxima aula na Via Láctea. Todas? Não. Todas que estão na imagem? Também não. Mas aqui eu trouxe uma imagem com as constelações, mais conhecidas ou famosas, e já nas próximas aulas a gente vai começar a estudar constelação por constelação. Aqui uma imagem, ó, das 88 constelações e as suas estrelas mais brilhantes, só para poder já ilustrar o que a gente vai começar a ver já na nossa próxima aula aqui do nível 1. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Kan Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Jai Jai Shivam, Shivam Cara. Hareon, Hareon, Hareon Cara. Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é. Assim está feito. Feliz Natal!
Que vocês possam estar vivendo um ótimo momento com seus amores, familiares, amigos e coligados, como eu falei no início. Ainda que eu não corrobore com a ideia de que a data natalina é essa, que o Natal é isso, como eu já falei para vocês, não tem problema algum. Festejem, comemorem, estejam em família, congratulem-se com os seus mais próximos. Como eu falei também, Natal e Ano Novo não impedirão das aulas, palestras e material do clube de membros de ser lançado. Então, para quem vai conseguir assistir nessa época, estará tudo dentro dos dias combinados. Caso você esteja fazendo outra coisa, viajando, por exemplo, normal que aconteça, faça depois a atualização de tudo que for possível. Deixe nos comentários como você está se sentindo, como você está passando nesse momento de transição, mas sem se preocupar de maneira assustadora com as mensagens que vão chegar dos diversos canais que tentam levar você na direção da não. Não se permitam controlar. Para isso, estudem. Até o nosso próximo encontro.